Oi gente, sou Paulo Hermida, aqui pelo Labcine, nessa oficina aí, nesse bate-papo de 50 minutos. Vou trazer para vocês um pouco do fazer do diretor de fotografia. O conhecimento está aí, tá no YouTube, está no Google, nas apostilas, nos textos, nos livros também. Cabe a nós, né, buscar esse conhecimento. E aqui estou tentando trazer para vocês mais um ponto, mais um tópico, né, que possa ajudar vocês nisso aí. Então a gente vai dividir, eu pensei em fazer esse bate-papo dividindo em 5 tópicos que se relacionam e se linkam. Quem é o fotógrafo é o primeiro deles. Áreas de conhecimento e formação, treinando o olhar, filme de baixo orçamento e como iniciar essa profissão. Vamos lá? Quem é o diretor de fotografia? Na verdade, diretor de fotografia, na minha concepção, ele é uma função, ele está diretor de fotografia. Ele está diretor de fotografia num longa-metragem, num filme de publicidade, mas, na verdade, antes disso, eu sou um cinematógrafo, né? Um cinematografista. Então, quem exerce a função de diretor de fotografia é um cinematografista, a pessoa ligada na área da imagem, né? No campo que abrange a imagem, luz, a captação de imagem através de uma câmera, seja você estando fazendo um filme ou não. Então, quando você está diretor de fotografia, você está exercendo a sua função de cinematógrafo. E para exemplificar aqui, eu pensei aqui falar sobre um longa-metragem, como é que é o trabalho do diretor de fotografia num longa-metragem, por exemplo. Na verdade, existe uma tríade, né, que diz respeito à criação da imagem, à produção da imagem. Basicamente, uma tríade. Você tem o diretor de arte e o diretor de fotografia. Claro, tem muitos outros setores, tem a direção de produção, mas no que diz respeito à formação da imagem, propriamente dita. Então, você tem o diretor que ele chega, convida o fotógrafo e o diretor de arte, basicamente para tentar compor essa imagem, esse look, essa história, né? Então, o diretor de arte, ele cuida de um exército que são os cenotécnicos, os cenógrafos, o produtor de objeto e os figurinistas, né? Ele cuida da concretude das coisas que vão estar na frente da câmera. Por outro lado, o diretor de fotografia, ele tem um outro exército com ele que é toda a parte de câmera, elétrica e maquinária. Então você tem os assistentes de câmera, você tem os maquinistas, né, que cuidam do movimento de câmera, e os eletricistas que cuidam da luz, dos equipamentos de luz. Então, essa pirâmide vai com o topo, né, que é o diretor, vai se definindo e se espalhando até a base. Então, o trabalho do diretor de fotografia, assim como o diretor de arte, mas agora falando sobre nosso trabalho aqui, ele começa e termina em todas as etapas do filme. Então você começa desde a leitura do roteiro até que faz parte da pré-produção, trabalha na produção propriamente dita e na finalização. Então, a gente lê o roteiro, após a leitura do roteiro, a gente começa a ter ideias de imagem e conceber um look, né? Que cor é essa, que tipo de câmera a gente vai usar, que tipo de luz a gente vai fazer,
escolhe as locações, tem todo o processo de visita de locações, se o filme é em locação. Se é em cenário, a gente participa da produção, acompanha essa confecção aí do cenário junto com a direção de arte e depois passa para a etapa de produção. É lá que a gente vai colocar, é o momento sublime, né, da feitura, é o momento que a gente espera, que todo mundo espera, né? É o momento que você está exercendo a sua função, né, de maneira mais ativa, né? Você está ali fazendo o filme, você está fazendo o filme. Depois disso, depois do filme feito, vem essa última etapa, a etapa de finalização, porque assim, a gente filma para finalizar, né? A gente não filma para entregar pronto a filmagem, né? Num longa-metragem, a gente grava para depois acompanhar um profissional chamado o colorista, né? Que ele é um mágico, né? Um mago da cor, né? E aí a gente faz o acompanhamento dessa finalização, estabelecendo o contraste do filme, a unidade da imagem e da cor, né? Que foi concebido lá no primeiro momento, em reuniões, discussões, né, com o diretor, com direção de arte também. E assim, basicamente, o diretor de fotografia tem essa função aí de cuidar do que a câmera vai receber, né? E é um trabalho de equipe, Então, você não faz só o seu trabalho, né? Então, no longa-metragem, o diretor de fotografia acompanha todas as etapas, seja um longa ou um curta-metragem também. Então, basicamente, esse é o ofício do diretor de fotografia. Qual o domínio, qual é a área de conhecimento de um diretor de fotografia? É assim, dentro do cinema, a direção de fotografia é uma das áreas que, ao meu ponto de vista, é das mais complexas. Pelo menos aqui eu cito 5 áreas de conhecimento que você precisa saber profundamente e nunca parar de estudar, né? Em primeiro lugar, eu posso citar o conhecimento do equipamento de captação, né? A câmera fotográfica, a câmera cinematográfica, a câmera de vídeo, a câmera que você vai trabalhar, as tecnologias atuais. Então é preciso saber, estudar, se atualizar, conhecer o que é o high-end em relação ao equipamento, em relação à câmera, né? Dominar isso, dominar o que a câmera faz, né? A exposição, o saber do obturador, saber do diafragma, e todos esses meandros aí tecnológicos que fazem parte dessa ferramenta, né? A câmera é o cérebro da coisa, né? Uma outra área de conhecimento é a questão da ótica. Então, toda a questão das objetivas, as lentes, né, cinematográficas, a função de cada uma, como a imagem se forma, o círculo de confusão ou círculo de difusão, o tamanho a profundidade de campo, as questões relacionadas à perspectiva com relação à lente, e estudar a ótica profundamente mesmo, assim, saber de como é formada essa imagem, como se faz, né, a imagem através de uma lente. Então, essa parte ótica é um campo de conhecimento. Depois eu acho que tem a questão da luz, né? A luz como ferramenta
de trabalho. A luz a gente vai pintar o filme com a luz, né? Então, não só luz como técnica, mas luz como arte, né? A arte é técnica da luz. Falando de técnica, desde os refletores que existem hoje, os tipos de refletores, os tipos de luzes que eles podem produzir, né? A qualidade dessa luz, a natureza da luz. Dentro dessa área ainda, estudar a história da arte. A gente precisa aprender com os mestres das artes plásticas, né? E aqui eu vou destacar o Barroco, né? Como essa grande escola que conseguiu, né? Fazer o estudo da luz, né? A luz da janela que chega no rosto do modelo. Então, assim, é fundamental que a gente estude o Barroco, que foi um período... Walter Carvalho fala que ninguém pode ser fotógrafo sem ter estudado a Renascença, né? Mas eu digo assim que, para começar, o estudo da arte barroca na pintura, que é um período longo, né? E é muito importante, assim. A gente precisa... a luz é a nossa ferramenta maior, assim, né? Independente dos equipamentos de captação, a luz é a nossa matéria-prima, né? E aí, se você for pensar, né, no Barroco, você começa lá em Caravaggio, você tem Rembrandt, tem Velázquez, por último Vermeer, que foi o grande cara da luz da janela, né? Que inspira, né, nós fotógrafos. E assim, além do estudo da história da arte como conhecimento próprio, né? Porque tudo que você estuda, tudo que você vê, no final reflete no seu olhar, né, no seu trabalho. Além disso, tem o conhecimento da parte da maquinária, né? Você está no domínio do fotógrafo, conhecer sobre movimento de câmera, sobre traveling, sobre os equipamentos disponíveis para um movimento de câmera. Por último, você tem que saber de linguagem cinematográfica. A linguagem cinematográfica é como você vai escrever, né, isso. Então, primeiro, estudar a história da linguagem cinematográfica e estudar as questões de plano, contraplano, os planos médios, planos gerais, primeiros planos, o que cada um significa, né? A continuidade da cena, da ação, porque a gente filma para montar. Então a gente tem que gravar para ser montado, então a gente tem que pensar na montagem. E a linguagem cinematográfica é a maneira de escrever essa história através do cadenciamento das imagens. Então, assim, a linguagem cinematográfica é fundamental. Onde estudar isso, né? Onde procurar isso? No YouTube, em canais interessantes, em canais que tenham credibilidade, né? A gente consegue descobrir, né, quando existe consistência no que estão falando. Então você tem canais que fazem o breakdown, que é analisar a fotografia, né, de filmes. Você também pode comprar livros de fotografia, livros antigos em sebo, livros de fotografia te ensinam muito sobre ótica, sobre enquadramento, sobre composição da imagem. E é isso, é batalhar e ir atrás desse conhecimento. Treinar o olhar. Você que quer ser fotógrafo, que já é fotógrafo, você tem a ferramenta mais importante aí com você, que é seu ponto de vista, o seu olhar.
E o nosso trabalho é sempre tentar reproduzir, e sempre foi, né, o trabalho do pintor, do artista, no nosso caso aqui, falando do naturalismo realista, né, que é tentar representar a imagem real, a imagem que se vê através do nosso olhar pela cinematografia. Então, treinar o olhar é estar atento e perceber tudo a partir do olhar fotográfico. Assim como eu acredito que um músico ou que um profissional do cinema da área de captação de som está atento aos ambientes que ele frequenta, os sons, de onde ele vem, como é que eles se comportam, quais são as nuances dele, nós também. Então é o primeiro exercício, treinar o olhar. Não custa nada treinar o olhar, só precisa da sua presença. Então você entra numa farmácia. Que luz é essa que está vindo da farmácia? Vem de que direção? Como ela é uma luz difusa, qual é a natureza dessa luz? Está vindo luz pela janela, como é que essa luz ilumina a pessoa que está lá? Você entra numa igreja, por exemplo, um interior dia iluminado por uma única fonte de luz, digamos, da porta principal da igreja. Como é que é essa luz? Como é que eu posso reproduzir essa luz? Olhando do ponto de vista de quem está sentado nas fileiras, como é que essa luz chega lá no altar? Olhando de contra, voltando-se contra ela, como é que é o relevo dela? Então, assim, no exterior dia, um dia nublado, como é que essa luz se comporta? Num dia de sol. Então, assim, é fascinante o exercício de olhar, né? Olhar, se você tem uma câmera fotográfica por perto, é legal também, você pode fazer fotos, mas que isso seja um exercício constante, né? Porque um dia você vai precisar reproduzir, né? No interior dia, você está dentro de um lugar fechado dia, de que direção, que intensidade, qual é a natureza da luz que eu vou usar, qual é a temperatura de cor. Então, a partir da observação, você consegue reproduzir. Ainda nesse tema de treinando o olhar, uma boa opção é assista making-offs, né? No YouTube, por exemplo, você tem vários canais que chamam de B-roll, né? Ou então breakdown, que eles pegam um comercial, um filme e analisam, né? E também você pode analisar cenas de filme, né? Procurar, além de tentar descobrir de onde vem essa luz e qual a natureza, qual é a intensidade, como é que foi feito, você pode beber em muitos bons canais de YouTube que te ajudam a compreender isso, né? O Instagram também é uma ferramenta legal, você pode acessar muito conteúdo bom. Ver filmes é uma prática muito boa para você treinar seu olhar. Ler livros de fotografia, estilo, livros antigos, livros que você acha em sebo. Você tem ali uma fonte muito rica que vai te falar sobre enquadramento, sobre ótica, sobre luz. Fazer oficinas livres, assistir masterclass, porque assim, às vezes a gente tem verba para viajar, fazer uma super oficina de fotografia onde você vai conhecer tudo, mas quando você não tem isso, você pode visitar sets de filmagem, treinar o olhar, essa obrigação que a gente tem, né? Como fotógrafo, como diretor de fotografia, como cinematografista, né? Então, assim, é uma tarefa nossa, é uma atribuição nossa. Então, treinar o olhar é fundamental. O que mais importa? O que é que mais importa? Equipamento, olhar.
né? Eu tenho certeza que se alguém me perguntasse o que é que eu escolheria teu olhar, né? Porque não adianta você ter uma Alexa Mini LF e sem você ter a capacidade de enxergar, né? De ter o olhar sobre o seu tema. Então, assim, a gente está falando aqui de baixo orçamento. Essa é a realidade da gente, é a realidade de muitos de vocês aí. E aí, dentro disso, a gente pensa no cinema possível, né? O cinema da possibilidade. Só para exemplificar aqui, o olhar é tão importante, sobrepõe o equipamento, que a gente tem como exemplo aí a primeira fase do cinema novo, onde você tinha basicamente uma câmera e luz natural, né? Então, com isso aí, foram feitos clássicos do cinema, né? E aí a gente pensa no cinema possível, né? O cinema possível é o cinema que está à nossa mão, é o que a gente pode, é o que a gente é capaz de fazer com o que a gente tem. E aí, se você for pensar na escassez de equipamento e no excesso de olhar, você para pensar na primeira fase do cinema novo, né, que você tem os fuzis e, para citar mais um, Deus e o Diabo na Terra do Sol, que são filmes precários, né, filmes que não tem nem, praticamente não tem luz ali tá a luz natural e feito com uma câmera 35mm e muita pujança, né, muita força no olhar, no discurso cinematográfico. E aí essa resposta está aí, não preciso dizer mais nada. Então, assim, o cinema possível é você com sua câmera fotográfica, com sua lente, com todo o conhecimento que você tem, fazer um filme com luz natural, com a luz que existe lá, né, usando os recursos de contraluz, usando penumbra, a baixa luz. Então, construindo rebatedores com o que está possível à mão, né, usando até luzes domésticas, balões chineses, enfim, dá para a gente fazer um bom cinema possível, um cinema real, possível e de qualidade, com equipamento disponível hoje. E dentro desse aspecto aí, a gente pensa na escassez como uma fonte de inspiração, né? Você não ter equipamento, não ter quantidade, mas ter essa escassez como linguagem, né? Que foi citado aí, né? Que é a base do cinema novo, né? E falando dessa escassez, a gente tem na luz natural, que é a luz que vem de uma janela, por exemplo, que ilumina um ambiente, a luz mais bela que a gente pode ter, que é a luz mais imitada. A indústria que fabrica equipamentos de luz sempre tentou imitar a luz de uma janela. Essa luz que está me iluminando aqui é a tentativa de uma luz difusa que vem de uma janela, mas que nunca vai ser igual à luz, a bela luz que vem de uma janela, está à mão, está de graça ali, né? É só você entender com o seu olhar como é que ela funciona e trabalhar com ela. Não é à toa que Vermeer, né, o holandês, ele fez todos os quadros dele a partir de uma única janela, de uma fonte de luz difusa, maravilhosa, que ilumina os modelos dele, né? Então, assim, nesse cinema possível, você tem também a qualidade que você pode extrair do ambiente, né? Da luz natural. Essa é uma questão muito particular, né? Cada um tem uma história muito particular e cada um faz um caminho muito pessoal. A vida apresenta oportunidades e a gente vai
atrás delas, né? A gente vai agarrando as oportunidades que aparecem. Então, se você for perguntar para cada fotógrafo, principalmente aqui no Brasil, né, onde não tem uma formação clássica, uma formação para diretor de fotografia, você vai ver histórias muito particulares, né? E todas são válidas, porque todas contribuem com a formação pessoal, né? Então, assim, são várias coisas que eu poderia falar. Começando sendo um assistente de câmera, né? Pleiteando essa vaga, sendo um assistente de câmera, acompanhando um fotógrafo, começando como blogger, depois indo para a segunda assistência, passando para a primeira assistência de câmera, ter um mestre por perto, né? Exercitando a técnica e vendo como é que os mestres trabalham, né? A gente sempre é aluno e sempre tem alguém ali para inspirar a gente, né? Agora, paralelamente a isso, a gente tem que aceitar, eu acho que no começo você precisa aceitar tudo que aparece, né? Porque você, paralelo, ao mesmo tempo que você faz a assistência de câmera, você pode também aventurar exercitando essa sua cinematografia no dia a dia do trabalho, né? Do trabalho de câmera mesmo, né? Seja gravando um evento, gravando um casamento, acompanhando, fazendo jornalismo, tudo que envolve a câmera e o olhar é válido, né? Tudo que a gente aprende desde o começo ali é válido. Uma outra sugestão seria procurar seu grupo, né? Um coletivo, pessoas que apostem também em você, né? Então, você se junta com um grupo e dali você consegue produzir conteúdo, consegue produzir filmes, consegue produzir seus curtas, né? Então, assim, outra experiência super válida é a rica experiência de um curta-metragem, né? Lá nesse curta-metragem você exerce a função de diretor de fotografia, colocando em prática toda a cadeia, todo o workflow, né, de um longa-metragem, está ali num curta também, né? A leitura de um roteiro, a concepção da sua fotografia com o seu cinema possível e acompanhando as etapas, realizando esse trabalho de equipe, realizando completando, né, o ciclo de um trabalho de um diretor de fotografia num filme. Estar diretor de fotografia, ser cinematógrafo, pensar em cinema, pensar do ponto de vista da imagem, estar num set de filmagem eu acho que é uma das maiores alegrias assim na profissão, né? Você, num set de filmagem, você está trabalhando num set de filmagem tanto em estúdio menos, mas num dia, né, no exterior dia, você trabalha sempre com o imponderável. Por mais que você planeje, sempre tem um fator de não controle, né? Então, assim, toda a sua experiência ali, contando com uma grande ajuda dos seus colaboradores e amigos, né, que estão ali com você, te dando essa força, que é a sua equipe, na hora, o resultado que vai estar no filme é o que você pôde fazer naquele momento, né? Não é todo filme, aliás, eu digo que acho que são muito poucos filmes que você consegue fazer tudo o que você quer, que você domina
o ambiente, né, a situação. Então, assim, são nos momentos do imponderável, né, que você testa essa capacidade, né, que você aglutina todo o seu conhecimento, tudo que você aprendeu, tudo que você leu, tudo que você viu, todos os truques que você aprendeu ao longo da sua experiência. É ali no set que você é colocado à prova, né? Que você tem que fazer aquilo ali acontecer. Esse é o grande fascínio dessa profissão, assim. Esse é o grande momento desse nosso trabalho. E eu agora finalizo aqui fazendo a seguinte questão. Quando se declarar diretor de fotografia? Quando é que você deixa de ser o operador de câmera, o cinematógrafo, o assistente de câmera, para se declarar, né? Abandonar aquilo ali que você fazia para fazer agora, exercer uma outra etapa, a etapa de diretor de fotografia. Poder ser capaz de exercer essa função assim, como profissão, como fonte de renda. Quando é que acontece isso? Essa é uma resposta difícil, porque cada um tem seu tempo, cada um tem a segurança de cada um, a experiência de cada um, a vivência, o percurso, a estrada de cada um é diferente. Mas eu imagino que essa resposta acontece quando você tem total segurança no que você faz, é capaz de fazer e conseguir fazer com qualidade o que você se propõe. E aí você começa a pensar em filme de publicidade, filmes de longa-metragem, documentários, filmes de estúdio, filmes de beleza, de glamour. Você pensa em iluminar um chroma key, fazer um fundo infinito, o domínio de toda essa técnica, o domínio dos conhecimentos, a capacidade de trabalhar em equipe, em liderar a equipe, em ser, né, um chefe de departamento, a capacidade de tomar decisões, essa assertividade, né, e a segurança. Essa resposta você que vai ter que se dar. Você tem que se lançar no mundo e assumindo todo o risco e toda a responsabilidade, né? Porque o diretor de fotografia ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Dentro de uma filmagem, né? Tá tudo ali, tudo tá ali esperando que a imagem fique, não digo bonita, mas tá tudo ali esperando que tudo é feito para que se tenha a imagem justa, a imagem que o diretor quis, a imagem que, no caso, o cliente quis. Então, é uma profissão muito, diria, densa, e você vai se declarar, né? Você vai ter que tomar essa decisão e dizer: eu sou diretor de fotografia. Porque um diretor, ele pode fazer seus próprios filmes, né? Você faz seu roteiro, faz seu filme, escolhe a sua equipe, mas o diretor de fotografia é um convidado, né? É um convidado. Então, essa é uma grande decisão, né? Essa é uma grande decisão e cabe a cada um. Bom, gente, e aqui foi esse breve papo que a gente teve, né? Eu espero ter contribuído, como eu disse antes, assim, mais um ponto, né, para contribuir, mais um momento de contribuir
Eu agradeço o pessoal do Cinelab, a oportunidade. Agradeço a Petros Pires, que está aqui comigo, que fez a luz comigo aqui, que está aqui me ajudando. Meu sócio. E eu estou aí. Hermida Cinema é meu Instagram. E se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem falar pessoalmente, estou aberto a questões, a dúvidas e ajudar quem estiver em busca. Meu Instagram, Hermida Cinema, e estou lá, disponível para quem precisar, para tirar dúvidas, né? Fiquem à vontade, muito obrigado pela oportunidade, até mais.